Hoje, mergulharemos na poderosa história do profeta Jeremias. No coração do Antigo Oriente, nas áridas terras de Judá, erguia-se uma nação destinada a ser moldada e desafiada por sua fé e ações. Era a época do profeta Jeremias, um período de agitação política, cultural e espiritual. Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote em Anatote, uma vila sacerdotal onde os sacerdotes residiam para servir no templo de Jerusalém, que ficava próximo. Jeremias foi ungido como profeta desde antes de sua concepção. Seu destino se delineou nas palavras do capítulo 1, versículo 5, que diz: "Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia, e antes que saísses do ventre de tua mãe, eu já te tinha santificado, destinando-te como profeta às nações." Essas palavras proféticas ressoam com uma magnitude espiritual, revelando que Jeremias estava predestinado a uma grandiosa missão do Senhor antes mesmo de iniciar sua jornada terrena. O ministério de Jeremias teve início em 626 a.C., no 13º ano do reinado do rei Josias, considerado o monarca mais justo de Judá, de acordo com 2 Reis 23, 29. No entanto, essa jornada extraordinária se desenrolou em meio a desafios inigualáveis, atravessando os reinados de mais 4 monarcas injustos: Jeoacás, Jeoiaquim, Jeconias e Zedequias. A narrativa épica do livro de Jeremias abraça um período tumultuado, estendendo-se desde o ano 640 a.C. até 580 a.C. Por ordem direta de Deus, registrada no capítulo 16, Jeremias permaneceu solteiro, abstendo-se do sagrado laço matrimonial e da bênção de ser pai, pois o Senhor o havia mostrado de forma antecipada o iminente julgamento e sofrimento que se abateriam sobre aquelas famílias. Jeremias estava prestes a vivenciar um dos capítulos mais sombrios da narrativa judaica, testemunhando uma carnificina sem precedentes na história de Judá. Foi um período de desolação inigualável, uma tragédia épica que ecoa nos anais da humanidade. A impiedosa aniquilação de Jerusalém pelas mãos dos babilônicos, conforme atestado no livro de Lamentações, magistralmente escrito por Jeremias. A escassez era tão devastadora que mães se viram compelidas a saciar sua fome voraz com a carne de seus próprios filhos, em uma desesperada dança com a desgraça. Jeremias profetizou durante 40 anos sobre o chamado ao arrependimento e o juízo de Deus. Ele falou sobre um futuro em que Deus estabeleceria uma nova aliança com seu povo. Essa nova aliança se destacaria pela inscrição da lei nos corações das pessoas, pelo perdão completo dos pecados e por uma relação mais íntima com Deus, fazendo referência a Jesus Cristo. Jeremias proclamou o juízo de Deus como resultado dos pecados do povo, mas também ofereceu a esperança do arrependimento e a promessa de uma nova aliança que traria reconciliação e renovação espiritual. Mas afinal, quem era realmente o profeta Jeremias? Qual a magnitude de sua influência no reino de Deus? Qual era a grandiosidade de sua missão? Que profecia devastadora de juízo divino Deus lhe confiou? Qual era o pecado que assolava o povo e seus líderes em Judá? Por qual razão Deus entregou Jerusalém de maneira tão impactante? Como transcorreu o cerco implacável sobre Jerusalém e a dramática situação de fome na cidade? Como se desenrolou o doloroso exílio do povo, o saque impiedoso do templo e a execução implacável dos líderes? E por fim, que lições profundas podemos extrair dessa narrativa intensa? Assista a este vídeo até o último instante e eu desvendarei todas essas indagações de forma emocionante e impactante para você. E se você ainda não se inscreveu em meu canal, por favor, clique agora no botão inscrever-se e venha acompanhar todas as histórias da Bíblia. Toda semana trarei uma história nova de forma simples e curta para abençoar sua vida. Então vamos começar. O rei Ezequias governou o reino de Judá por 42 anos, de 729 a 686 a.C., e durante o seu reinado, testemunhou-se uma restauração espiritual. No entanto, quando Manassés, filho de Ezequias, ascendeu ao trono,
as práticas e rituais idólatras e supersticiosas ressurgiram como uma inundação sobre o reino. Amon, filho de Manassés, teve um breve reinado de apenas 2 anos e também restabeleceu a adoração idólatra como a religião oficial de Judá, conforme registrado em 2 Crônicas 33, versículos 22 ao 23. Aos 8 anos de idade, Josias, filho de Amon, sucedeu ao trono. Esse jovem seguiu os caminhos do Senhor. Aos 18 anos, em 622 a.C., ele convocou o povo e iniciou a restauração do templo, uma obra que há muito estava adiada. Durante esse serviço, uma cópia da lei de Moisés foi encontrada. Inspirado pela mensagem que ouviram, o jovem rei e todo o seu povo renovaram o pacto com o Senhor. No entanto, essa reforma não conseguiu totalmente superar os efeitos da impiedade que os monarcas Manassés e Amon haviam instaurado. Numa época de sombras espirituais e turbulência, Deus convocou Jeremias, uma voz solitária na escuridão, para despertar o povo de Judá do seu sono de pecado. Com uma urgência abrasadora em sua voz, Jeremias proclamava mensagens do Senhor, chamando o povo rebelde, que trilhava caminhos tortuosos, a retornar aos braços de seu único Deus verdadeiro, arrependendo-se de suas ações. No capítulo 2, Deus usa a boca do profeta para relembrar o povo de sua verdadeira identidade, consciência e da aliança que tinham feito com o Senhor. Israel era uma terra consagrada ao Senhor, um povo escolhido, onde Deus ocupava o centro dos seus corações, sendo a prioridade máxima, e dedicavam-se totalmente a Ele. O Senhor faz questão de lembrar a memória do povo de Israel quanto ao seu amor incondicional e seu zeloso cuidado, e como eles se distanciaram dele. Deus demonstrou sua fidelidade constante e a contrastou com a infidelidade do povo. Ainda no capítulo 2, versículo 11, está escrito: será que alguma nação trocou seus deuses, mesmo que esses deuses não sejam reais? No entanto, o meu povo trocou sua verdadeira glória, que realmente tem valor, por coisas inúteis. Fiquem chocados com isso, ó céus, e sintam-se profundamente perturbados. Fiquem incrivelmente desolados, pois o meu povo cometeu 2 grandes erros. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e em vez disso, criaram para si mesmos reservatórios defeituosos, furados, que não conseguem reter água. Deus livrou o povo do Egito, concedeu-lhes uma terra que fluía leite e mel, protegeu o seu povo dos inimigos, os abençoou e cuidou deles. No entanto, o povo escolheu trocar Deus por nada. Meus irmãos, observem as nações pagãs. Elas têm muitos deuses, todos falsos, criados por mãos humanas, a partir de madeira e pedra. Esses ídolos não possuem poder algum. No entanto, os pagãos são mais fiéis e zelosos em adorar essas estátuas do que o seu povo em o servir, o Deus vivo. As pessoas buscam saciar sua sede em fontes que nunca podem realmente satisfazê-las, enquanto Deus oferece uma fonte que nunca seca. Deus questiona se alguma nação já trocou seus falsos deuses, mesmo que esses não fossem deuses verdadeiros. Aqui, a fidelidade de Deus é ressaltada como algo único e incomparável. Em contraste com a fidelidade de Deus, o povo de Israel é retratado como infiel. Eles abandonaram o Senhor, a fonte de água viva, para cavar suas próprias cisternas que não conseguem reter água. Esse ato simboliza a busca humana por satisfação em lugares que não podem oferecer verdadeira satisfação ou salvação. A tentativa de substituir Deus por cisternas quebradas é uma metáfora poderosa que ilustra a futilidade de buscar algo além de Deus para preencher o vazio espiritual. Isso reflete como as pessoas frequentemente tentam encontrar significado, propósito e satisfação em coisas temporárias e insatisfatórias, negligenciando o Senhor, a verdadeira fonte de vida. Essa passagem serve como um chamado ao arrependimento, incentivando-nos a refletir sobre como, em nossas próprias vidas, podemos estar nos afastando de Deus. Ela nos questiona sobre onde temos buscado água em cisternas quebradas,
em vez de procurar na fonte de água viva. Contudo, a sociedade em que Jeremias profetizava estava imersa na idolatria e na corrupção, um pântano de degradação moral, onde os valores sagrados afundavam na lama do desespero. Nas ruas de Jerusalém, os sinais da decadência espiritual eram evidentes. Ídolos adornavam a cada esquina, zombando silenciosamente da verdadeira fé em Deus. A cultura predominante era marcada pela perversidade, injustiça e lascívia. É como se Jeremias estivesse no Brasil de hoje, com altos índices de homicídios, ausência de justiça para os crimes praticados, e as pessoas entregues aos prazeres carnais da época. A maioria afirmava servir a Deus, mas isso se limitava a rituais no templo, pois o reflexo na sociedade era o domínio de Satanás. Elas se apresentavam como ovelhas, mas por dentro eram lobos devoradores, entregues aos pecados da carne. No templo, onde antes ecoavam louvores sinceros ao Senhor, agora apenas a hipocrisia prevalecia. As pessoas, com rostos marcados pela superficialidade condenatória, ofereciam sacrifícios vazios ao Deus de Israel, destituídos de qualquer sinceridade ou temor genuíno. Esses sacrifícios, longe de representarem uma verdadeira devoção, eram meros gestos mecânicos, rituais vazios realizados por almas mortas. Jeremias frequentemente profetizava contra a hipocrisia das práticas religiosas de seu povo e enfatizava que Deus valorizava mais o coração e a obediência do que os sacrifícios externos. Em Jeremias, no capítulo 7, 21 e 23, ele enfatiza que Deus não anseia por sacrifícios, mas sim pela obediência. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: podem juntar suas ofertas queimadas aos seus outros sacrifícios e comer a carne, pois quando libertei seus ancestrais do Egito, não lhes dei instruções específicas sobre ofertas queimadas e sacrifícios. O que eu realmente pedi a eles foi: obedeçam-me, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Sigam o caminho que eu ordenar para que tudo dê certo para vocês. Nessa passagem, Deus se expressa através do profeta Jeremias, destacando a importância da obediência à sua voz e desvalorizando a mera prática de holocaustos e sacrifícios, caso não fossem acompanhados pela devida atenção à obediência e à justiça. Portanto, embora os sacrifícios de animais desempenhassem um papel significativo na adoração dos sacerdotes no templo durante o tempo de Jeremias, o profeta enfatizava que a verdadeira importância residia na obediência a Deus e na busca por um relacionamento genuíno com Ele, que transcendiam em muito os meros rituais. O coração do povo de Judá havia se tornado tão duro quanto pedra, insensível às fervorosas súplicas de Jeremias. Suas mentes, cauterizadas pelo pecado contínuo, não conseguiam mais discernir a verdade do erro, à luz da escuridão. Eles vagavam, cegos em seu próprio mundo, um reino onde a verdadeira fé havia sido substituída por uma distorcida caricatura de religiosidade. A tragédia de Judá não se limitava apenas à sua rebelião, mas também à sua apatia espiritual, um estado de morte interior onde a esperança e a fé eram meras lembranças. Jeremias, com lágrimas de dor e frustração, observava seu povo caminhar inexoravelmente em direção à própria ruína, ignorando os avisos de um Deus que ainda estendia seus braços em um convite para o retorno. Era uma época de trevas, onde a luz da verdade era obscurecida pela nuvem do engano. Jeremias, o profeta relutante, erguia-se como um farol de esperança em meio à tempestade, chamando o povo de Judá para despertar do seu sono espiritual e abraçar a redenção que somente a verdadeira fé poderia oferecer. Esse cenário assemelha-se à realidade do nosso país, o Brasil, onde uma cultura maligna permeia a sociedade. Muitas pessoas, embora se declarem cristãs, adotam práticas que contradizem os seus valores, entregando-se a eventos como carnaval, jogo de futebol, cantores, shows, atividades promíscuas e depravadas, traições nos casamentos, além de se envolverem em negócios imorais, sujos, fraudulentos ou corruptos. Após se envolverem nessas ações,
dirigem-se aos cultos dominicais, fingindo sendo cristãos sinceros. Essa era a situação em que Jeremias estava enfrentando em sua missão profética. Os reis de Judá, incumbidos de proteger a fé e a lei divina, haviam sucumbido à corrupção e à idolatria. Ergueram altares em homenagem a deuses pagãos no topo das colinas, e o incenso dedicado a essas divindades enchia o ar, criando um aroma que constituía uma afronta ao Deus de Israel. Templos e ídolos dedicados a Baal e Astorete surgiam por toda a paisagem, representando a infidelidade de um povo que havia se esquecido dos milagres e mandamentos de seu Deus. A sociedade, por sua vez, refletia essa decadência espiritual. A lei de Deus, que clamava por justiça e compaixão, era relegada ao esquecimento em favor do poder e da riqueza. O povo de Judá, outrora unido por uma aliança sagrada, agora estava fragmentado e imerso em pecados e transgressões. Foi nesse contexto de decadência moral e espiritual que Deus enviou Jeremias, um profeta relutante, porém fiel, para advertir o povo e os reis de Judá. Jeremias pregava uma mensagem de arrependimento e retorno à fé genuína, mas suas palavras frequentemente encontravam resistência e hostilidade. Ele lamentava a dureza de coração de seu povo e a iminente punição que Deus traria sobre eles devido aos seus pecados. No capítulo 18, 11, Jeremias enfatiza a importância do arrependimento. Ele disse: Agora, portanto, direi ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor, estou planejando a destruição de vocês e estou elaborando um plano mau para vocês. Portanto, cada um de vocês deve se arrepender e abandonar o mau caminho, mudar suas maneiras e ações. No 7. Se em algum momento eu declarar que uma nação ou reino enfrentará a minha ira, e se essa nação, a qual dei esse aviso, se arrepender de seus maus caminhos, então eu também mudarei o seu destino e não realizarei mais a destruição que havia planejado. Nesse trecho, Jeremias comunica a mensagem de Deus, de que o arrependimento é fundamental. Deus está disposto a reconsiderar o destino de um povo, se ele se arrepender de seus maus caminhos e mudar o seu comportamento. Jeremias alerta o povo de Judá e de Jerusalém a se arrependerem de suas más ações e de reformarem as suas vidas para evitar a destruição planejada por Deus. Essa mensagem enfatiza a ideia de que o arrependimento sincero é uma maneira de buscar a misericórdia do Senhor e evitar o juízo de Deus. Ela reflete a importância do arrependimento como um tema recorrente nas profecias de Jeremias e em todo o Antigo Testamento. Jeremias advertiu o povo de Judá sobre a ruína iminente que cairia sobre eles devido à sua desobediência e idolatria. No entanto, suas palavras encontraram ouvidos surdos, pois o povo estava imerso em suas próprias práticas e desejos, rejeitando as advertências que lhes eram apresentadas. A rejeição de Jeremias não se limitou ao povo comum. Até mesmo o rei de Judá, a quem Jeremias se dirigiu diretamente, desprezou suas profecias. O rei, mais preocupado com as coisas da vida terrena, como o poder e a estabilidade de seu reino, do que com as coisas do reino de Deus e suas mensagens, não enxergou em Jeremias um mensageiro do Senhor, mas sim uma ameaça à sua autoridade. Em um ato de flagrante desafio, Jeremias foi aprisionado e, em um episódio particularmente sombrio, lançado em um poço. Neste cenário turbulento, surgiu um falso profeta que se opôs diretamente a Jeremias. Este falso profeta, desfrutando do favor do povo e do rei, proclamou mensagens que eram agradáveis aos ouvidos de seus ouvintes, mas que estavam em flagrante contradição com as palavras de Jeremias. Ele desacreditou Jeremias, prometendo paz e prosperidade, onde Jeremias havia previsto destruição e desolação. No capítulo 28, versículos 15 ao 17, Jeremias profetizou contra o falso profeta. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escute, Ananias, o Senhor não o chamou, mas você fez que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: Vou tirá-lo da face da terra. Você morrerá neste ano, porque falou rebelião contra o Senhor. No 7º mês do mesmo ano, o profeta Ananias morreu.
Observe que isso é extremamente sério. Quando alguém prega uma mensagem que Deus não ordenou, isso é considerado uma rebelião contra o Senhor e pode resultar em sérias consequências, até mesmo na morte. Portanto, é crucial que preguemos apenas as Escrituras e transmitamos somente o que Deus revelou nelas, evitando mensagens que não estejam em conformidade com sua palavra. A verdade de Deus é revelada apenas por aqueles que foram chamados pelo próprio Senhor, enquanto a mentira é proclamada por falsos pregadores, aqueles que não foram chamados por Deus. Em um ano, como Jeremias havia previsto, o falso profeta, que não tinha sido chamado para profetizar, encontrou seu fim. Esse evento não apenas confirmou a autenticidade da missão profética de Jeremias, mas também serviu como um sinal de alerta para o povo de Judá, que continuou a ignorar as advertências do Senhor, caminhando assim para a sua própria destruição. Foi assim que Deus permitiu que os babilônios, um império poderoso em ascensão, subjugassem Judá. O rei Nabucodonosor e suas forças implacáveis cercaram e conquistaram Jerusalém, levando o povo de Judá ao exílio e ao sofrimento. O cerco foi implacável. A Babilônia, sob o comando temido e respeitado do rei Nabucodonosor, cercou Jerusalém. As muralhas, que antes simbolizavam proteção materialista e terrena, oferecendo segurança e conforto, tornaram-se agora uma prisão para aqueles que estavam dentro. A fome se espalhou como uma doença silenciosa e devastadora. Nos dias mais sombrios, os relatos bíblicos falam de horrores inimagináveis, com famílias desesperadas levadas à beira da insanidade, cometendo atos que desafiavam a própria natureza da existência humana, conforme relatado em Lamentações, capítulo 4, versículo 10, que diz: As mães piedosas ficaram desesperadas e chegaram ao ponto de cozinhar seus próprios filhos. Eles serviram de alimento durante o período de cerco. Este versículo retrata a terrível situação de fome e sofrimento durante o cerco de Jerusalém, que levou as pessoas a adotarem medidas extremas para garantir sua sobrevivência. É um trecho que ilustra a devastação e o desespero que prevaleceram naquela época. Os babilônios conquistaram Jerusalém, capturaram o rei de Judá, Zedequias, e diante de seus olhos mataram seus filhos. O povo foi então exilado. Entre aqueles que foram levados para a Babilônia não estavam apenas camponeses e artesãos, mas também a elite de Judá, incluindo sacerdotes, escribas e até mesmo a realeza. Foram arrancados de sua terra e levados para um lugar estrangeiro, onde não podiam encontrar alívio para a dor da perda e do exílio. No capítulo 39, dos 6 ao 14 diz: Então o rei da Babilônia executou os filhos de Zedequias em Ribla, diante dos seus olhos. Também ordenou a morte de todos os líderes importantes de Judá. Além disso, arrancou os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes para levá-lo para a Babilônia. Os caldeus incendiaram o palácio real e as casas do povo, destruindo as muralhas de Jerusalém. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, instruiu o comandante da guarda a respeito de Jeremias, dizendo: Pegue-o e cuide bem dele, não lhe façam nenhum mal e realize tudo o que o profeta disser para fazer. Assim, eles tiraram Jeremias do pátio da prisão e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, conforme ele havia solicitado, permitindo que ele fosse para casa e vivesse entre o povo. Esta humilhação e perda foram vistas como consequência direta da infidelidade de Judá para com Deus. Ao desviarem-se dos mandamentos do Senhor e se entregarem à idolatria e à cultura maligna, o povo quebrou a aliança com Deus, o que resultou na retirada de sua proteção e bênçãos sobre o reino. A queda de Jerusalém e o exílio babilônico não foram apenas eventos políticos e militares, mas também uma profunda crise espiritual. Representaram o afastamento temporário de Deus de seu povo escolhido, mas também um chamado ao arrependimento e à renovação da fé. Através das tribulações e do exílio, Judá foi convidada a refletir sobre seus erros e a restaurar seu compromisso com Deus. Essa narrativa de queda e redenção serve como um lembrete eterno da importância da fidelidade a Deus
e das consequências de se desviar de seus caminhos. A história de Judá, repleta de altos e baixos, espelha-se em todas as gerações, refletindo as lutas eternas entre fé e infidelidade, justiça e corrupção, e a misericórdia e o julgamento de Deus. Um ponto crucial para nossa reflexão é que Deus é amoroso e misericordioso. Se o rei e os sacerdotes, a liderança política e espiritual de Judá, tivessem se arrependido de seus maus caminhos e buscado os caminhos do Senhor, Deus certamente teria livrado Judá das mãos dos babilônios, assim como já havia libertado o povo do Egito e da Assíria. No reinado de Ezequias, Deus enviou o profeta Isaías, que profetizou: coloque sua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Ao receber a repreensão do profeta e a interferência direta de Deus na política, o rei Ezequias se arrependeu imediatamente, e Deus o livrou da morte. Ezequias buscou a face de Deus, destruiu os ídolos, restaurou a cultura do reino de Deus em Judá, e quando a Assíria se levantou contra Jerusalém, Deus enviou um anjo que matou 185.000 soldados assírios em apenas uma noite, livrando o seu povo das mãos de seus inimigos. Porém, agora, com o profeta Jeremias, o rei, os líderes e o seu povo não se arrependeram e foram entregues à sua própria sorte. Na jornada de Jeremias, testemunhamos a manifestação da fidelidade e do chamado divino, mesmo diante das adversidades mais avassaladoras. Ele, um profeta ungido antes mesmo de seu nascimento, representa a voz incansável de Deus em meio ao caos e à desobediência. Deus procura corações quebrantados e dispostos a se arrependerem e a retornarem a Ele. A história de Jeremias é um lembrete de que, apesar de nossas falhas e desvios, a misericórdia e o amor de Deus permanecem constantes. Assim como Jeremias chamou Judá ao arrependimento, somos chamados a refletir sobre nossa própria vida, reconhecendo que apenas em Deus encontramos a verdadeira satisfação, perdão e um propósito que transcende as provações terrenas. Esta história nos convida a buscar a água viva que somente o Senhor pode oferecer e a viver uma fé que se manifesta em ações sinceras e corações dedicados a Ele. Jeremias profetizou um futuro no qual Deus estabeleceria uma nova aliança com o seu povo. Esta nova aliança se destacaria pela inscrição da lei nos corações das pessoas, pelo perdão completo dos pecados e por uma relação mais íntima com Deus, fazendo alusão a Jesus Cristo. A profecia de Jeremias sobre a nova aliança representa um dos momentos mais significativos do Antigo Testamento. Registrada em Jeremias 31, do versículo 1 ao 3 e do 31 ao 34, esta profecia incorpora vários elementos importantes. A nova aliança simbolizaria uma ruptura com a antiga aliança, estabelecida no Monte Sinai. Enquanto a antiga aliança se baseava em leis escritas em tábuas de pedra, a nova seria escrita nos corações das pessoas. Ela promete o perdão completo dos pecados, superando as limitações de sacrifício de animais da antiga aliança, que apenas encobriam os pecados de forma temporária e que apontavam para o sacrifício vindouro de Cristo. Outro aspecto fundamental dessa profecia é a promessa de uma relação mais íntima e pessoal com Deus. Em contraste com a antiga aliança, que mantinha o Senhor distante de seu povo, a nova aliança promete um relacionamento mais próximo e direto com Ele, conforme expresso nas palavras: todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Esta profecia é uma previsão da vinda de Jesus Cristo, que estabeleceria a nova aliança com o seu sangue. Através de Cristo, o perdão completo dos pecados é garantido pela graça. Através do Espírito Santo, a lei de Deus é inscrita nos corações e um relacionamento direto e pessoal com Deus é possibilitado. Portanto, a profecia de Jeremias é central para entender a teologia cristã da salvação e a ideia de que em Cristo fomos justificados e purificados de todos os pecados. Seu sangue tornou possível a nossa salvação, pagando o preço pelos nossos pecados e pela nossa rebelião. O apóstolo Paulo disse em sua carta aos Gálatas 3:24
que a lei de Deus serviu como aio para nos conduzir a Cristo. O pecador só conseguiu perceber o seu pecado através da lei. Depois de saber que estava em pecado e separado de Deus, teve a noção da necessidade de um Salvador, Jesus Cristo. Sendo assim, a lei é santa, justa e boa. Ela aponta os nossos pecados e mostra que precisamos de Jesus para ser salvo. A lei e a graça são complementares. Sem a lei, não há exame. E sem o exame, o pecador não consegue analisar a sua situação diante de Deus, nem consegue enxergar os seus pecados e a necessidade de ir a Cristo Jesus. Deus permitiu que o povo vivesse 70 anos cativo na Babilônia. Jeremias, o profeta do Senhor, enviou uma carta de Jerusalém para os anciãos que foram levados cativos com 8 instruções sobre como o povo deveria se comportar na Babilônia. Deus deu 7 instruções de cunho cultural e apenas uma instrução de cunho espiritual, conforme descrito em Jeremias 20:9. Ou seja, Deus demonstrou preocupação com a influência cultural maligna da Babilônia sobre o povo, pois o Senhor sabia que a cultura tem uma forte influência na vida espiritual de uma nação. Em Levíticos 20:23 diz: "Não tenham o mesmo costume de nações que expulsei diante de vós." Se o homem não tivesse caído em pecado, toda a cultura teria sido a designada por Deus, visto que o homem continuaria a agradar a ele ao interagir com o mundo. Contudo, o homem pecou, e seu pecado impactou as tarefas culturais. Sendo assim, nem toda cultura honra a Deus, somente a cultura do seu reino, a nossa cultura cristã. A cultura e a religião estão interligadas, não é possível separar uma da outra. É como escolher entre a luz, ser liberto para servir ao Deus vivo, ou as trevas, ser escravo do pecado sob o domínio de Satanás. Deus demonstra essa preocupação com a cultura porque a religião e a cultura estão intrinsecamente ligadas. Quando uma nação cristã abandona sua cultura, os ímpios ocupam esse espaço, buscando influenciar e rebocar a igreja com seu paganismo e costumes seculares. Jeremias vivia sob a teocracia do Deus vivo, onde o poder civil e religioso estavam sob o domínio direto de Deus na política. Os governos civis eram influenciados pela lei de Deus nas 3 teocracias. Eles recebiam orientações diretas de Deus, desde Moisés, Josué, juízes, profetas, reis até os sumos sacerdotes. Todos, sem exceção, eram instruídos por sua lei. Quando o governo civil deixava de seguir seus estatutos, como ocorreu no reinado do rei Zedequias, ele enviava seu servo para confrontar aquela autoridade civil com o propósito de julgar o governante e convocar o governo daquela nação ao arrependimento. A história de Jeremias nos mostra claramente que, no passado, os homens de Deus eram ativos e desempenhavam papéis políticos significativos. No entanto, hoje em dia, muitas vezes percebemos que os cristãos estão passivos, omitindo-se da política e mostrando-se acovardados. Podemos encontrar exemplos na Bíblia, como José, que se tornou governador do Egito, ou Moisés, o legislador das 12 tribos. A rainha Ester desempenhou um papel importante como líder política ao salvar o povo de Deus do extermínio no Império Persa com seus decretos. Até mesmo Deus comandou diretamente as teocracias dos juízes, profetas e reis de Israel. Daniel foi um governador que exerceu grande influência no Império Babilônico, e João Batista teve um impacto no Império Romano ao denunciar o pecado pessoal do rei. Assim como as igrejas realizam boas obras em hospitais, escolas, presídios, empresas e bairros, também devemos realizar a obra de Deus na política para a glória de nosso Pai Celestial, promover a cultura do reino de Deus e refrear o mal na sociedade. Influenciar na política é uma maneira de fazer o bem a todos, especialmente aos nossos irmãos na fé, como diz Gálatas 6:10. Devemos utilizar nossas palavras, serviços e habilidades para a glória de Deus e investir nossos talentos em sua honra. Os nossos dons e talentos são dádivas divinas que devem ser usados para servir ao reino de Deus nesta terra, em vez de serem direcionados para fins egoístas, como o rei Zedequias e seus falsos profetas fizeram. Não sabemos quando Cristo voltará
nem quando ocorrerão os acontecimentos que antecedem sua vinda. Sabemos, porém, que enquanto temos oportunidade, Deus nos diz para não desistirmos de anunciar todo o propósito de Deus, de realizar as boas obras e de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso significa que, enquanto pudermos, devemos continuar tentando influenciar positivamente os governos. Essa história revela muitas coisas importantes sobre o nosso Deus. O que mais gosto das histórias bíblicas é que elas revelam quem Deus é e o que Ele gosta ou odeia. Amo conhecer os atributos de Deus, como Ele é maravilhoso, misericordioso e um Deus justo. Ele vai avisando e avisando e avisando, mostrando os sinais. A Babilônia vem pela primeira vez e depois pela segunda vez, e o Senhor vai dando chances, vai alertando, avisando. Ele revela de forma poderosa quem era o profeta verdadeiro e destrói a mensagem mentirosa de paz e prosperidade do falso pregador. Ele continua alertando, anos e após anos, e no fim, ele aplica a sua justiça e arrebenta com aquele povo. Não parece com os tempos de hoje? O Brasil está descendo a ladeira abaixo na imoralidade, na idolatria por ídolos, adoram cantores, adoram o futebol, a cervejinha. O cristão brasileiro está apático, inerte, imóvel, não se move, e vemos muitas pregações falsas de promessas de Deus, de bênçãos, de prosperidade da parte de Deus. Mesmo esse povo estando vivendo no pecado, ou seja, uma mensagem enganosa, e Deus tem levantado uma nova geração de pregadores verdadeiros que estão avisando a verdade do Senhor sobre a necessidade do arrependimento sincero, de voltarmos ao Evangelho verdadeiro. Estamos vendo os alertas de Deus através de doenças incuráveis, pandemias, terremotos, guerras e mais guerras. Porém, o cristão continua dormindo em um sono profundo. A qualquer momento, Jesus pode voltar, e a maioria de nós estará perdida, lembrando o povo de coração duro de Judá, que até frequentavam o templo do Senhor, sabiam sobre Deus, mas por dentro estavam todos mortos. Tinham apenas aparência de vivos, mas espiritualmente estavam mortos. Não aceite passivamente essa vidinha miserável, em levar uma vida de promiscuidade, levar uma fé cristã rasa. Não aceite, meu irmão. Se mova, se levante, se posicione, busque a face de Deus, se arrependa, volte aos caminhos do Deus vivo, abandone as coisas inúteis que roubam o tempo de Deus na sua vida. Instagram, mídia social, futebol, TV, ore ao Senhor, jejue, estude a palavra do Senhor. Não seja igual àquele povo de coração duro que deixou a oportunidade passar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, por você acompanhar esse vídeo até o final, até agora. É um vídeo longo, mas eu creio que, se você está até aqui, nesse momento, eu creio que Deus falou com você. Se esse vídeo impactou a sua vida, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com os irmãos na fé ou no grupo lá do WhatsApp da sua família. Compartilhe com as pessoas que você ama, amém? Nos ajude a crescer esse canal. O Aliança Bíblica é um canal justamente para poder meditar na palavra de Deus, amém, irmãos? Então é isso. Que Deus te abençoe, muito obrigado. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o poder. Que o Espírito Santo de Deus lhe convença de todo pecado e guarde esta palavra no seu coração. E que todo joelho se dobre diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que morreu para nos purificar de todos os pecados. Amém, meu irmão? Até a próxima.